Boa tarde, meus caros amigos da 87.9 MHz. Nós estamos aqui participando de um workshop, de um trabalho num local todo especial e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Estamos do lado de Helena Montenegro. Estamos participando de um curso de cura das atitudes, que tem muito a ver com as necessidades de cada um de nós, de voltarmos um pouco mais para o nosso aspecto interno, buscando as respostas em nosso interior, trabalhando os aspectos do perdão que normalmente costuma ser tão difícil da gente alcançar essas questões. Então, a Helena, que já trabalha há vários anos nesse sentido, que ministra cursos nessa direção, auxiliando aí as pessoas, facilitando esse processo de autocura, de busca interior. Então, nós vamos conversar um pouquinho com a Helena Montenegro. Boa tarde, Helena, tudo bem? Boa tarde, como vai você? Tudo bem, tudo em paz, um prazer enorme poder falar contigo. Helena, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você passasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? A tua formação ou como é que começou tudo isso, Helena? De forma simples, né? Como que é esse teu trabalho em relação a essas questões tão importantes, né, e que o mundo necessita tanto nos dias de hoje? Eu comecei primeiro por uma necessidade de compreender o que estamos fazendo aqui, nesse planeta. E o chamado que o universo fez comigo foi através de uma depressão, sem uma causa aparente, e que eu pude depois entender que isso era um chamado na minha vida, para que eu pudesse sentir em mim o que pessoas depois que eu buscasse a formação como terapeuta pudesse entendê-las. Então hoje eu sinto gratidão pelo que eu experimentei e observo no mundo que pessoas que se dedicam a causas como causas de câncer, crianças com problemas de serem portadoras de síndrome de Down, deficiências. Então são pessoas que na família tiveram esses casos e daí quando se experimenta na pele, então se busca trabalhar por essa causa para ajudar quem precisa. Interessante essa tua colocação, porque normalmente as pessoas quando passam por essas dificuldades, né? E hoje que nós temos aí 1,4, eu costumo repetir essa cifra, que é uma cifra dolorosa de se falar, mas no planeta Terra nós temos 1,4 bilhões de pessoas sofrendo os transtornos depressivos, né? E de repente a Helena aqui falando pra gente que esses transtornos na vida dela representam, né, uma alavanca, justamente um processo de tentar buscar, através da ajuda a outras pessoas, pelo que eu pude entender, a ajuda a si próprio, e com isso veio todo um trabalho extraordinário que a gente está presenciando aqui. Então, realmente me surpreende essa tua resposta, por um lado, e por outro lado se encaixa perfeitamente com a nossa necessidade de, através desses desafios da vida, buscarmos novas alternativas. Mas, Helena, explica um pouquinho para a gente, então, como, já que até na tua experiência prática, né, de vida, talvez isso seja o que mais, quando o coração fala, tudo flui de uma forma maior, né? Mas o que é essa cura das atitudes? Como é que funciona todo esse processo? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes aqui a respeito desta situação. A cura das atitudes é um trabalho que foi criado e desenvolvido por um terapeuta psiquiatra americano chamado Gerald Jampolsky. Ele se descreve ex-alcoólatra, ex-deprimido, ex-intolerante, ex-herege, que no momento de profundo desespero, ele teve a ajuda de uma pessoa que mostrou um caminho para ele através de um conhecimento que liberta da culpa e do medo, e ele percebeu que o que causava todo esse desespero nele era um sentimento profundo de culpa, de muita autoacusação, de muita raiva, de muita mágoa, e que por trás da depressão tem um pedido de perdão. E quando ele entendeu que era preciso se perdoar e perdoar todos à sua volta, ele se libertou, e esse trabalho surgiu a partir de uma experiência, de uma descoberta, que era urgente se criar grupos
para as pessoas expressarem as suas necessidades, as suas angústias. Interessante essa colocação também, Helena, esse se perdoar, né? E às vezes as pessoas até buscam o perdão, né, mas não conseguem se perdoar, ficam com esse sentimento de culpa que vai causando tantos transtornos internos no âmbito psicológico e também na questão física. Mas nesse sentido, eu sei que a minha pergunta vai ser bastante difícil, Helena, mas o que a gente poderia passar, o que a Helena poderia passar para quem está nos escutando agora e que está vivenciando essa situação, né? Como a Helena vivenciou, como essa pessoa que deu origem a esse trabalho também vivenciou, o que poderia, eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas a Helena, o que poderia passar nesse sentido de quem está vivenciando o processo de depressão hoje? Como poderia, de forma prática, trabalhar a cura das atitudes? Ou seja, existe alguma condição especial, algo que você poderia falar diretamente para essas pessoas que estão nos escutando e que sofrem desse transtorno, desse problema? Olha, existem hoje muitas informações e métodos para se libertar. O perdão, o auto-perdão e a gratidão. Então, se você está com depressão, experimente se sentar com uma folha de papel e 2 colunas que você faz. Escreva numa o que você precisa e na outra o que você tem. E veja se você não vai se surpreender na coluna de tudo o que você tem. Comece pelo seu corpo físico, comece reconhecendo que você tem visão, audição, que você tem inteligência, que você tem sensibilidade, que você tem pessoas que lhe respeitam, que lhe amam, que você tem capacidade. E aí, quando você se ocupar com o que você tem, você vai ver como o espaço do que você não tem pode diminuir. Então, seria justamente uma percepção, né? A pessoa, quando ela está em depressão, ela não consegue enxergar o que está acontecendo na frente, essa falta de visão, né? Mas, Helena, e como abrir essa visão, né? Tem gente que vai pegar essa folha de papel, vai anotar, vai ver maravilhas na vida, né? Vai perceber o quanto de coisas boas tem. E mesmo assim, né, a gente vê modelos profissionais em depressão porque estão se sentindo feias. Né? A pessoa porque está lá no. Ah, porque agora eu sou a terceira colocada. Quem é terceira colocada num campeonato de beleza é uma pessoa belíssima, mas está em depressão porque é a terceira colocada. Né? Então vai ter gente que vai fazer essa lista e que vai mesmo assim dizer, né, que o meu calo dói mais do que o câncer do meu vizinho. O que teria para abrir mais nesse sentido? O que você poderia falar para a gente nessa questão? Você que já vivenciou tudo isso e que ministra nesses cursos, deve ter encontrado pessoas com certeza assim, né, que dizem que o meu calo dói muito mais do que o câncer do vizinho. O que você diria para essas pessoas, além da tua lista? Estou lembrando agora, Davidson, de um caso de uma pessoa muito vaidosa que começaram a aparecer umas rugas no rosto e ela juntou todo o dinheiro que tinha para fazer uma plástica. E na hora da cirurgia deu um problema na anestesia e tiveram que fechar imediatamente. E ela ficou deformada. E daí ela ficou enlouquecida, a vaidade dela muito, muito, muito machucada, foi procurar um tratamento psiquiátrico. E a sugestão sábia do terapeuta foi mandá-la visitar o Hospital da Face, em São Paulo. E quando ela chegou lá, ela não conseguiu nem entrar, porque tudo que ela viu, ela se sentiu linda. Interessante também. E Helena, e nesse sentido, então, o ideal para uma pessoa que está num processo depressivo seria procurar fazer um trabalho voluntário, de repente, ou procurar alguma alternativa nesse sentido de, ou até mesmo um tratamento voluntário, mas de choque, como esse caso? Você acha que essa seria uma via para se enxergar o que não se consegue enxergar? Existem situações e situações, tudo bastante relativo. Às vezes, a depressão pode ser causada por uma situação, uma perda que precisa ser compreendida, falta de fé na vida, falta de fé em algo, numa força maior, na própria luz, na própria força.
Mas atrás de uma depressão tem uma necessidade de perdão, de auto-perdão. Atrás de uma depressão tem uma desvalorização. Então, a autoestima, o reconhecimento, não que alguém faça, porque alguém me elogiando não vai me curar, mas eu me elogiando posso me curar. Mesmo que a princípio pareça forçado, mas o elogio no sentido do reconhecimento, para poder compensar a autoacusação e um sentimento de inadequação, de comparação, de competição, que tudo isso é o nosso lado egóico que provoca. Então veja como é que é a postura da depressão. É um olhar para o umbigo. Então a pessoa está olhando só para si. Não olha a sua volta, não vê quem está precisando dela. E aí vem a dor. Porque quanto mais eu me curvo, mais dói. É preciso elevar o olhar e ver adiante. Então, é preciso parar de olhar para o umbigo e olhar mais adiante. Essa seria uma das chaves, né? Porque como a Helena coloca aqui para a gente, existem inúmeras situações. As perdas, como a Helena colocou também, e talvez, não sei se a Helena concorda, mas a gente poder perceber que não somos os únicos a estar passando por aquela situação, que a humanidade inteira passa por isso. E poderíamos dizer também, Helena, você podia falar alguma coisa para a gente sobre o aprendizado. Você viveu na pele um aprendizado através de uma situação difícil. Essas situações difíceis, nas quais as pessoas chegam até a depressão e até o suicídio, que a gente sabe, né, que 10 milhões de pessoas por ano tentam suicídio no planeta Terra e 1 milhão de pessoas conseguem se suicidar por ano, né? Nesse processo, esta questão do aprendizado, se pudesse falar um pouquinho para a gente, um pouco nessa questão do aprender com o sofrimento, aprender com a dor. Eu estou lembrando agora de quando li um livro de um mestre, Eckhart Tolle, escreveu O Despertar de uma Nova Consciência, uma leitura que eu recomendo. Ele contou que ele, num estado também de uma depressão que ele lembrava desde criança, e numa madrugada de desespero, ele percebeu uma voz interna dizendo: eu não me aguento mais. E aí ele disse: opa, então existem eu e o que não se aguenta mais? Aí ele viu dentro dele essas duas forças, e nesse reconhecimento ele viu que existia uma força que era a mentira dentro dele, e a outra força que era a verdade. E quando ele entendeu essa dualidade e essa força que fica negativando, e que fica magoado, que fica querendo se vitimizar, ele poderia educar isso e fazer outra escolha. E principalmente, a cura vem através da gratidão, do perdão, do reconhecimento. Essa palavra gratidão também poderia ser algo para a gente abrir um pouco mais, né? O ser grato desde o primeiro momento em que a gente inspira pela manhã até o último momento do dia. Fala um pouco mais para a gente, Helena, como que essa gratidão interfere no processo de cura. É só vermos em coisas pequenas, quando nós recebemos uma atenção de alguém, quando alguém nos escuta, imediatamente ela provoca em nós um reconhecimento, sermos valorizados, porque a gratidão tem a questão do valor. E quando nós damos um bombom, uma flor, uma atenção, uma palavra de carinho, um gesto de carinho, nós modificamos um destino. É o destino de quem deu e de quem recebeu. Modificando um destino através de um processo de gratidão tão em falta nos dias de hoje, né? A Madre Teresa que tem aquela colocação de que no mundo de hoje o que mais nos falta é justamente o amor, né? A indiferença, ela impera sobre todos os aspectos. Às vezes você está conversando com uma pessoa e essa pessoa ela está pensando em 1 milhão de outras coisas e não há isso que a Helena acabou de colocar agora, essa tensão. Então até mesmo
a forma como você, eu me lembro de a forma como você oferece até um copo d'água, quando isso acontece com amor, com essa expressão maior, faz a diferença. E é disso que a gente está precisando, e talvez por isso tantas pessoas sofram nesse sentido da depressão. Olha, meus caros ouvintes, é muito bom estarmos aqui compartilhando, né, conversando com a Helena, esse trabalho que ela está fazendo com todos nós aqui nesse local também extraordinário que é essa chácara em que nos encontramos aqui. Mas eu queria da Helena aqui algumas palavras finais para essa nossa entrevista, para as pessoas que estão nos escutando, né, através das ondas do rádio, da 87.9, e o pessoal que nos acompanha também sempre da internet, né, através do www.fmcidadania.com. Que a Helena desse as suas palavras finais aqui, e eu coloco a minha gratidão também dela no meio desse trabalho conseguir esse tempo para falar conosco. Helena, então, o que você poderia falar para as pessoas que nos escutam, né, no programa, a tua mensagem final? Eu só quero lembrar, primeiro agradecer por você estar nos escutando, agradecer de coração e dizer que você faz a diferença, que você é muito importante nesse mundo, que o seu pensamento faz a diferença, que o seu pensamento cria a sua atitude, que a sua atitude modifica e modifica mais do que você pode imaginar. Então eu sugiro, faça hoje, use a sua criatividade e crie maneiras de fazer outros felizes e você vai ver como você se torna feliz. Pequenas coisas. Diga a pessoas que você convive o quanto você as respeita, o quanto você as ama e o quanto você agradece. Observe, faça esse laboratório, brinque disso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Helena. E eu gostaria também de, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, que você passasse para a gente o seu contato, algum site, algumas pessoas que queiram, de repente, o seu e-mail, pessoas que queiram conversar contigo e fazer mais perguntas a esse respeito, né? Se você quiser divulgar algo nesse sentido, poderíamos também passar para os nossos ouvintes. O meu e-mail montenegro.helena@gmail.com. Estou disponível para lhe ajudar. Nós agradecemos aqui essa oportunidade, né, e sempre a gente busca, através dessas entrevistas, trazer algo que soma para as pessoas que nos escutam. E com certeza, meus caros ouvintes, essa entrevista vale muito e é preciso que a gente reflita um pouco mais sobre as palavras que aqui foram colocadas. Então, mais uma vez, Helena, meu muito obrigado e a gente continua com a nossa programação.